Olá, meu nome é Ruth Dalcol e venho aqui apresentar um artigo com o seguinte tema: Protein Fractionation of Seeds of Moringa oleifera lã and its application in superficial water treatment. Ou, então, o fracionamento da proteína das sementes de moringa oleífera e sua aplicação no tratamento de águas superficiais. As águas superficiais podemos dizer que são lagos, rios, represas, representam todas essas modalidades, e elas contêm substâncias coloidais por estarem ao meio ambiente. E essas substâncias coloidais, elas dão cor e turbidez à água, e essas substâncias elas possuem partículas que vão do tamanho de 1 nanômetro a 1000 nanômetros. Essas águas superficiais, esses mananciais, eles são utilizados para nosso abastecimento da água. Então, precisamos fazer o tratamento. Mas a filtração seria interessante, porque ela reteria as partículas. Mas não é o bastante, porque partículas podem passar pelos filtros, então dando assim uma água de uma qualidade não muito boa pela utilizada como potabilidade para nosso consumo. Então a filtração não é de boa valia. Então nós utilizamos o que? A coagulação e floculação, onde são utilizados sais de alumínio e ferro, onde eles são partículas, né, positivas, que vão desestabilizar as substâncias coloidais que são negativas, fazendo com que estas partículas se aglomerem, fazendo a coagulação e promovendo a floculação. E elas geram, consequentemente, o lodo, onde que, por ter partículas de sais de alumínio e ferro, eles não é um lodo biodegradável, tá? Difícil, e para retornar ao meio ambiente esse lodo, você precisa fazer um tratamento onde é oneroso. Os sais de alumínio também pode liberar íons na água alumínio, podendo então ter na água tratada alumínio, e você correr o risco de ter a doença de Alzheimer, que é uma doença neurológica. Mas vários estudos são agora ofertados, e já bem antigamente se utilizavam coagulantes, né, sementes como coagulantes naturais. Na antiguidade já se usava a moringa oleífera. Essa moringa oleífera, as sementes da moringa, ela vem da família das moringáceas e possuem 14 espécies. A mais utilizada, né, para tratamento de água é a moringa oleífera lã. Suas sementes possuem um composto ativo com propriedades de coagulação. Esse composto é uma proteína catiônica e ela é um coagulante natural. Ela tem baixa toxicidade, produz um lodo biodegradável de baixo volume. Mas o seu extrato bruto, que é o aquoso, ele tem algumas desvantagens, pois aumenta a demanda química de oxigênio, aumenta o carbono orgânico dissolvido e a matéria orgânica na água tratada para consumo humano. E o que pode acontecer com essa matéria, você tendo essa matéria orgânica na água tratada? A água terá gosto e odor, terá cor, e o caso da matéria orgânica é um substrato maravilhoso para as bactérias se proliferarem. Então tem o desenvolvimento de micro-organismos. Mas existe o fracionamento das proteínas. E esse fracionamento das proteínas, ele foi proposto por Osborne e Vogt com modificações, isso em 1878. Então, esse fracionamento divide essas proteínas de acordo com sua solubilidade.
E o objetivo desse trabalho foi o quê? Fracionar as proteínas presentes na semente, caracterizar essas proteínas fracionadas e aplicar essas proteínas fracionadas como coagulante natural, como um coagulante natural na água, no tratamento da água, com diferentes turvações. Foram utilizadas sementes adquiridas em Aracaju. A água utilizada para esse trabalho foi proveniente do rio Pirapó, Maringá, Paraná. Os ensaios foi utilizado ensaios de coagulação, floculação, JAR-teste. Foi aplicado, então, coagulantes não fracionados. E como foi feito esse coagulante não fracionado? Foi pego as sementes desengorduradas com hexano, extraída o seu coagulante e geradas duas concentrações diferentes de coagulante não fracionado, 1 grama, 1% e 5%. E esses coagulantes não fracionados foram aplicados neles o JAR-teste. Para os coagulantes fracionados, foi utilizado então o método de Osborne e Vogt modificado, onde que consta a semente desengordurada. Então, aplica-se, faz uma extração com água, coloca-se agitação por 1 hora e centrifugação. Aí gera-se um sobrenadante. Esse sobrenadante ele é dialisado e centrifugado, promovendo um sobrenadante 1 contendo albuminas. E um precipitado 2, globulina 1. Com o resíduo da extração com água, é extraído com cloreto de sódio. Pega-se 1 grama desse resíduo, coloca em 30 ml de cloreto de sódio, faz a agitação por 1 hora, centrifuga. Tem-se um sobrenadante de 2, se faz uma diálise, centrifugação, e você vai ter um precipitado 2, que são as globulinas, e sobrenadante, que é descartado. Desta extração com cloreto de sódio, gera-se um resíduo, e este resíduo, fez a extração com etanol a 70%. Houve agitação de 1 hora, houve a centrifugação, gerou-se um sobrenadante 3, contendo as prolaminas, e um resíduo que foi extraído. O resíduo foi pego 1 grama desse resíduo, extraído com hidróxido de sódio, agitou-se por 1 hora, centrifugou-se e deu um sobrenadante 4, as gluteínas. A centrifugação ela foi feita a 15.000 RPM a 6 graus, e a diálise, todo esse tratamento foi feito contra a água destilada durante 24 a 36 horas, até visualização do precipitado. Isso tudo feito em 8 graus. E houve a geração de um resíduo final, que é insolúvel, que foi descartado. Foi aplicado o JAR-teste, pegou-se uma quantidade de 13 miligramas por 0,78 miligramas por litro de proteína fracionada. Foi aplicado numa água turva com 100 NTUs. Houve uma mistura rápida de 3 minutos a 100 RPM, uma mistura lenta de 15 minutos a 15 RPM, e houve uma decantação de 30 minutos após todos
essas fases foram, então, coletadas as amostras para as análises. A caracterização da água tratada após o jar teste foi feito através dos ensaios cor, turbidez, pH, UV 254 nanômetros, carbono orgânico dissolvido. E a caracterização das proteínas foi feita através do HPLC para determinação molar, da massa molar. Foi feito também o potencial zeta para se observar qual o melhor potencial de coagulação. E foi então aplicada a espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier para apresentar as diversas frações, se conhecer as diversas frações da semente de moringa oleífera. Na análise estatística, foi utilizado a ANOVA, o teste de Tukey, com nível de significância 5%. Então, após esses ensaios de caracterização, foram observados que as sementes continham 53% de globulina 1 e 2, albumina 44%, prolamina 0,56%, gluteína 0,39%, sendo que todas as proteínas que eu falei são solúveis. E foi também encontrada uma fração pequena de proteínas insolúveis, que não foram utilizadas. A caracterização dessas frações, né, foram feitas dessas proteínas, a que melhor saiu foi a globulina e albumina, tendo a maior remoção de cor, turbidez e UV em 254 nanômetros. Através dessa constatação, foi feito novamente um jar teste. Então, agora, utilizando apenas as frações de proteínas que contêm maior potencial de coagulação, que é a albumina e a globulina 1. E aí também foi comparado com o extrato aquoso de moringa, com a concentração de 1% e a de 5%. E aí foi aplicado, então, foram feitos em várias dosagens, de 3 a 75 miligramas por litro, e em várias turbidez, 50, 100 e 200 NTUs. Constatou-se o quê? Que os coagulantes, foi observado que os coagulantes albumina e globulina foram os mais eficientes para a remoção de cor, turbidez, nas dosagens de 13 a 34 miligramas por litro. A globulina, na dosagem de 13 miligramas por litro, ela foi eficiente nas duas águas com diferentes turbações, que foi de 50 a 100 NTUs. E para a remoção da água com maior turbação de 200 NTUs, as frações globulina, albumina e também a solução aquosa de 5% também foi eficiente para a remoção de 90% de cor, turbidez. Para a eficiência da MO, da moringa oleífera aquosa 1%, foi necessário aumentar a quantidade de dosagem. Então, significa que ela não foi eficiente para a remoção de cor, turbidez. Então, existem as desvantagens no uso do extrato de aquoso de moringa oleífera, que ela aumenta a carga orgânica da água, ela remove menos compostos com absorção de UV em 254 nanômetros e ela tem uma menor eficiência em águas de baixa turbidez. Isso para o extrato aquoso em geral. Já com as proteínas fracionadas, quais são as vantagens? Você tem um menor acréscimo de carga orgânica na água, pois você está usando apenas a fração dela e não o todo.
E ela tem um maior desempenho na remoção de cor, turbidez e compostos com absorção de UV, em 254 nanômetros. Na conclusão, nós temos esse artigo conclui que a semente de moringa oleífera é composta principalmente de proteínas, a globulina e a albumina. A albumina e a globulina apresentam um alto potencial coagulante, com alto desempenho na remoção dos parâmetros cor, turbidez e UV 254 nanômetros, e a globulina ela apresentou um maior potencial coagulante quando comparada com as outras frações nas águas, com baixa, média e alta turbidez. Obrigada. Acabou?